Muito boa noite pra você aqui comigo no youtube.com/Sério Lobo. Gente, vamos falar aqui sobre o pessimismo com a economia no desgoverno do Lula, tá bom? Ótima noite pra você comigo aqui no nosso canal, tá bom? Vamos aproveitar e compartilhar essa live que será de suma importância para você entender o que está acontecendo e principalmente o que vai acontecer em breve, tá bom? Que é o impeachment desse desgoverno, desse corrupto, né? O pior presidente que o Brasil já conheceu. E cresce o pessimismo com a economia no governo Lula, né? O que diz o Datafolha, o próprio Datafolha que o apoiou durante a campanha de 2022. Então o percentual de brasileiros que acreditam numa piora na economia nos próximos meses aumentou desde o início do desgoverno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo pesquisa Datafolha publicada, no último domingo. Olha, gente, em dezembro de 2022, 20% acreditavam que haveria uma piora na situação econômica nos próximos meses. Em março, quando a nova pesquisa foi feita, o percentual subia para 26%. Outros 26% acreditam que não haverá mudança. Já os que acreditam na melhora da economia diminuíram de 49% para 46%. A percepção da economia nos últimos meses é de continuidade, segundo o Datafolha. E dos entrevistados, 41% afirmam que a situação econômica permanece igual, 35% acreditam haver piorado e 23% afirmam que melhorou. Na pesquisa de 2022, 35% acreditam que continuava a mesma, 38% falavam em piora e 23% diziam haver melhorado. O pessimismo também aumentou quanto ao desemprego, gente. A quantidade de empresas fechando em todo o Brasil é coisa absurda já, mas uma grande empresa que vai fechar aí dezenas de lojas em todo o Brasil. Então vamos compartilhar esse vídeo. Segundo a pesquisa, 44% percebem um aumento do desemprego, ante 36% em dezembro. Outros 29% dizem que houve redução. Antes eram 37%. A percepção de desemprego condiz com os dados mais recentes do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A taxa de desemprego subiu 8,6% no trimestre encerrado, né? E em números absolutos, a população desempregada somou 9,2 milhões no período. A maioria dos brasileiros também acredita que haverá aumento da inflação. Mais do que está tendo? Pois é, são 54% ante 39% há 3 meses. Os que acreditam que vai diminuir somam 20%, enquanto 24% acham que não haverá mudança. A pesquisa, foi realizada em 126 municípios, feita em março, início de abril também, e foram feitas 2.028 entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais dentro do nível de confiança de 95%. Agora, gente, vamos falar aí sobre o impeachment, sobre o fora Lula, que já está acontecendo em todo o Brasil. Não dá mais para suportar, né? O cenário perfeito para o impeachment que está se desenhando. Falta apenas alguns ingredientes, né? Eles falam que falta somente um. Eu vou falar aqui, que faltam alguns ingredientes, e as primeiras pesquisas nesse início de mandato do ex-presidiário Lula levam a uma constatação: o petista é certamente o presidente mais impopular da história do Brasil. Nunca se viu alguém tão impopular logo no início de um mandato, né, gente? Vou até repetir: nunca se viu alguém tão popular logo no início de um mandato. Enquanto isso, Bolsonaro continua arrastando multidões e a oposição vai se fortalecendo. Lula não consegue construir uma base na Câmara dos Deputados e está cada vez mais fraco, mais frágil, mais impotente, mais no fundo do poço. A CPMI do 8 de janeiro deve ser lida no dia 18 de abril, conforme já afirmou o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Pelo que se vislumbra, será um grande baque em Lula e no seu ministro trapalhão Flávio Dino, e com apenas mais um ingrediente estará formado o cenário propício para o impeachment
e a economia está indo para o buraco, afundando cada vez mais, e as medidas tomadas pelo desgoverno parecem apenas agravar ainda mais o quadro. Com Haddad impera a incompetência. E assim percebe-se que fica faltando tão somente o crime de responsabilidade. A CPMI do dia 8 de janeiro cuidará dessa questão, é o que garantiu o senador Marcos Duval, que tem todas as provas em mãos para poder impeachment Lula. O cara tem tudo documentado para poder impeachment esse bandido, esse descondenado, esse ex-presidiário. Lula não vai resistir, gente. Ele vai cair embriagado. E vamos aqui, né, com mais uma informação. E olha, até a Globo Lixo, o povo aí, né? Os Globo Lixeiros aí estão contra esse desgoverno salafrário de Lula. Luciano Huck, né? O Luciano Huck aí, ele sai do buraco e se insurge contra o ex-presidiário. Depois de meses sumido dos assuntos envolvendo a política brasileira, Luciano Huck protestou contra a decisão do desgoverno Lula de suspender a implementação do novo ensino médio projetado pela gestão Bolsonaro. Pelo visto, Huck agora só agora, né, que ele descobriu que a desistência de implementar o cronograma se deve a revanchismo político. O novo ensino médio deveria estar acima de diferenças ideológicas, mesmo com difícil implementação. Não faz sentido retroceder à estaca zero. O esforço para oferecer uma escola mais atrativa para os alunos e conectada com as suas expectativas de vida e carreira deve ser permanente, opinou o apresentador. O novo ensino médio foi projetado pelo então ministro da gestão Bolsonaro, Milton Ribeiro, e começou a ser implementado no ano de 2022. Entre as mudanças que traz estão o necessário aumento da carga horária, uma maior mobilidade da grade escolar, introduzindo disciplinas optativas, além da possibilidade do aluno optar por uma formação mais técnica ou acadêmica. O modelo, no entanto, é criticado pela gigantesca massa de professores, discípulos de Paulo Freire, que consideram os estudantes têm perdido tempo de aula das disciplinas tradicionais. E agora, gente, ó, o que está acontecendo, a Globo Lixo indo pro fundo do poço. Mas antes, né, eu vou mostrar aqui as declarações do Datena em apoio ao Lula ladrão, a esse descondenado. Gente, dá para acreditar que o próprio Datena agora lançou uma campanha em favor da regulação, né, a regulamentação das redes sociais. Dá para acreditar? É isso mesmo que você ouviu. Datena agora é totalmente a favor da regulamentação das redes sociais em apoio ao descondenado ex-presidiário Lula. Se você não acredita, é só conferir a partir de agora aqui. Eu vou botar aqui, por isso que eu quero que vocês compartilhem esse vídeo, tá bom? As declarações do Datena, vocês que acompanharam esses últimos episódios envolvendo o Datena e também o MST, né? O pessoal aí do PSOL, mais precisamente o Guilherme Boulos. E para piorar agora, o Datena, né, mostrando aí total apoio a esse ex-presidiário. As declarações dele você acompanha a partir de agora, sim, ó. E que aproxima os ataques agora é bem, internet aberta ou internet profunda. A internet, ela é uma realidade, todos os meios de comunicação já tem conversão para a internet. Tem muita coisa ótima na internet, mas tem muita coisa ruim também. Isso tem que ser acompanhado por forças de segurança, desses fascistas. A internet tem que ser regulada, como é a imprensa. O cara que fala uma bobagem na imprensa, ele paga criminal e civilmente. A internet tem que ter endereço do cara que está ali discutindo isso ou aquilo. Tem que ter uma regulação, tem que ter. Isso tem que ter. Não pode mudar de jeito nenhum. Tem que ter, isso tem que ter. E que aproxima os ataques agora é bem, internet aberta ou internet profunda. A internet, ela é uma realidade, todos os meios de comunicação já tem conversão para a internet. Tem muita coisa ótima na internet, mas tem muita coisa ruim também. Isso tem que ser acompanhado por forças de segurança, desses fascistas. A internet tem que ser regulada, como é a imprensa. O cara que fala uma bobagem na imprensa, ele paga criminal e civilmente. A internet tem que ter endereço do cara que está ali discutindo isso ou aquilo. Tem que ter uma regulação, tem que ter. Isso tem que ter. Não pode mudar de jeito nenhum. Tem que ter, isso tem que ter. Então, pessoal, dando sequência aqui, vamos falar sobre as demissões em massa da Globo Lixo. Depois da demissão em massa, a Globo Lixo, gente, anuncia mais cortes. É isso mesmo, a situação da Globo Lixo parece ser
a pior possível mesmo com o anúncio de dezenas de demissões na última terça-feira, dia 4. Agora mais cortes vieram à tona. A Globo demitiu mais 4 jornalistas veteranos. São eles César Galvão, Fábio Tussi e também Zelda Mello, repórteres de São Paulo, e Fábio William, ex-repórter do Jornal Nacional e âncora do DF1. Gente, olha aqui, ó. Segundo informações, os motivos para as demissões são os altos salários. Para piorar ainda mais a situação da Rede Globo, para se complicar cada vez mais, mais dispensas serão feitas ao longo das próximas semanas em diversas áreas da Globo Lixo. A Globo tentou explicar os cortes, mas não conseguiu. A Globo, assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e contar, a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa. Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios, como parte do processo de transformação pelo qual vem passando nos últimos anos. Em alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento. Pelo visto, a conta de tantas mentiras, deturpações e falsas narrativas chegou. Enquanto a velha mídia se corrói, a imprensa independente está se fortalecendo. Basta ver o exemplo do próprio Jornal da Cidade Online. Todos conhecem, o Jornal da Cidade Online.com, que ficou mais de 20 meses desmonetizado pelo TSE e mesmo assim se manteve de pé. Gente, a coisa ficou pesada no jornalismo da emissora, com a demissão de grandes repórteres bastante conhecidos nas telinhas da emissora. Ao todo, 15 profissionais foram demitidos na primeira leva. Esses primeiros cortes estariam atingindo os salários mais altos, que estariam incompatíveis com o mercado. Lembrando que nos próximos dias, outros nomes também entraram no facão. O clima na emissora é o pior possível. A galera global está percebendo o quão foi errado fazer o L. A Globo emitiu nota. E vou passar para vocês aqui, inclusive, a lista completa dos profissionais demitidos da Globo Lixo. Alba Valéria, são 15, Alba Valéria, repórter G1 do Rio de Janeiro, é a número 1. Número 2, Arthur Guimarães, produtor investigativo do Rio de Janeiro. 3, Carlos Bauer, editor do Jornal Nacional. 4, Eduardo Tchau, o repórter do Rio de Janeiro. 5, Eliane Maria, produtora no Rio de Janeiro. 6, tem Elza Jimenez, apuradora no Rio de Janeiro. 7, Flávia Januzzi, repórter do Rio de Janeiro. 8, Jó Mazarotto, diretora em Recife. 9, Jorge Espírito Santo, supervisor do Fantástico. 10, José Carlos Azevedo, chefe cinegrafista do Rio de Janeiro. 11, o 11º, Juarez Passos, chefe de produção no Rio de Janeiro. 12º, Luciana Osório, também repórter do Rio de Janeiro. 13º, Marcelo Moreira, diretor em Belo Horizonte. 14º, Marcos Serra, o fotógrafo da G1 no Rio de Janeiro. 15º, Mônica Sanches, repórter no Rio de Janeiro. Meu Deus, eu falei 15, são 19. E 16º, Marcelo Canelas. 17º, Luísa Silvestrini. 18º, Hélio Alvarez, supervisor de imagem e áudio. E 19º, último, Felipe Vasquez, da Globo News. Gente, o bicho tá pegando, viu? Agora, para piorar a situação do nosso país, essa loja aqui, essa empresa, que na minha cidade eu não dou muito valor, não dou muita moral, porque vende muito caro, além de ser também de um grande esquerdista. É a Gigante, eles falam Gigante, eu não acho Gigante. Gigante varejista, lacradora, amarga prejuízo enorme e vai fechar 90 lojas. É a frase, quem lacra não lucra. Nunca fez tanto sentido essa frase, pessoal? Pois é, quem lacra não lucra. O fundador das lojas Marisa, o tal do Bernardo Goldfarb,
ele acaba de anunciar um plano de reestruturação radical para reduzir o endividamento. Todos falam assim, né? Desde janeiro, gente, são dezenas e dezenas de empresas que fecharam suas portas. E cada um desses empresários falidos aí, derrotados, entram com pretexto que não cola, né? E ele falou que para melhorar a estrutura de custos e dar uma liquidez mínima à empresa, que nada. E de cara serão injetados 90 milhões de reais dos acionistas controladores e a família Goldfarb no seu braço financeiro, a M Pagamentos, em transação já submetida ao Banco Central. E a previsão é de fechamento de cerca de 90 lojas que tenham sistematicamente geração de caixa negativo em sua rede, com 334 unidades. Muito interessante isso aqui, né? Então vou repetir, ó, de cara serão injetados 90 milhões de reais dos acionistas controladores, a família Goldfarb, no seu braço financeiro, a MP Pagamentos, em transação já submetida ao Banco Central. A previsão é de fechamento de cerca de 90 lojas que tenham sistematicamente geração de caixa negativo em sua rede, com 334 unidades. Quem lacra não lucra. Gente, ainda existe a possibilidade de os sócios aportarem mais 26 milhões de reais até agosto de 2023, o que gera desconfiança, pois nem foi feito o primeiro aporte e já se fala num segundo aporte. O aporte será realizado em abril para reenquadrar a M Pagamentos nos índices regulatórios e prudenciais exigidos de instituições financeiras. A decisão decorre da análise tomada pela nova gestão, que tomou posse há pouco mais de um mês, liderada pelo CEO João Pinheiro Nogueira Batista. Com o fechamento de 90 lojas, é fácil prever que as demissões passarão de milhares. Numa informação ainda mais preocupante, a rede informa a contratação da caríssima banca de advogados Lefosse Advogados e da consultoria Deloitte Brasil para compor uma comissão externa para análise de alçadas e práticas contábeis, em decisão também tomada pela nova gestão e apoiada pelo Conselho de Administração. Ninguém gasta milhões com advogados a menos que esteja com sérios problemas. Gente, agora o pior, né? Para piorar esse desgoverno aí do PT, né? Desse descondenado Lula, olha o que está acontecendo. Eu posso falar muito bem com propriedade sobre esse lixo aí, porque ele foi governador aqui de Minas Gerais, ex-governador, né, nomeado para estatal ligada à fazenda. Dá até nojo falar o nome desse cara. É o Pimentel. Ele teve seu nome envolvido em diferentes acusações de corrupção, como na Operação Acrônimo. Graças a Deus, hoje temos o Zema, né, o sucessor dele. Ele não conseguiu se eleger nem como deputado federal, pessoal. Esse lixo aí, ó, a cara desse lixo, o nome dele é, né, Pimentel, Fernando Pimentel. O ministro da Fazenda só podia ser o Haddad, né? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nomeou o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, para a presidência da estatal Engea, vinculada à sua pasta. O nome de Pimentel foi aprovado pelo Conselho de Administração na semana passada. Ele deve receber uma remuneração mensal de mais de 42 mil reais para não fazer nada, de acordo com os dados fornecidos pela empresa. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, Pimentel também atuou como ministro do Desenvolvimento da ex-presidente Dilma Rousseff, de quem tem proximidade há anos. Em 2014, elegeu-se governador, o pior governador da história de Minas Gerais. Só podia ser petista, pessoal, como o primeiro petista a conquistar o cargo, infelizmente. E no dia 28 de março, ele foi recebido por Haddad, já como presidente da Engea. Fernando Haddad e Pimentel. O nome de Pimentel é conhecido na cúpula do PT. Em outras oportunidades, teve seu nome envolvido em diferentes acusações de corrupção. Uma delas foi a Operação Acrônimo, que investigava um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo colaboradores da sua campanha a governador. A Procuradoria-Geral da República, PGR, citou na denúncia repasses da concessionária Caoa e de outras empresas
de Benedito Rodrigues de Oliveira. Em julho de 2020, o inquérito foi arquivado por falta de provas. Em 2022, o ex-governador foi candidato a deputado federal por Minas, mas não conseguiu se eleger. Outro impeditivo seria a validade da lei das estatais, que proíbe a participação de pessoas que participaram de campanhas eleitorais em postos de comando de empresas como a Engea. Entretanto, esse trecho da lei está suspenso por uma liminar do ministro do STF, Ricardo Lewandowski. A estatal Engea. A Engea foi criada em 2001 para administrar créditos podres da Caixa Econômica Federal, criados durante a década de 1990. Os planos do governo Bolsonaro eram liquidar a empresa, vendendo parte da sua carteira de ativos e repassando o restante para o próprio banco estatal. A administração, no entanto, enfrentou muitas dificuldades financeiras, atrasando e parcelando salários de servidores. Então, tudo isso que está acontecendo no Brasil, e a gente espera o impeachment desse lixo chamado Lula, né? Porque a situação de desemprego no Brasil, tem também as notícias aí, né? Milhões de pessoas que deixaram de receber o Bolsa Família. Então, gente, nada mais, nada melhor. É por isso que a gente está aguardando aí esse evento que com certeza aí vai acontecer no Brasil, que, né, no caso aí da CPMI do dia 8 de janeiro, né, que vai acontecer, pelo menos a leitura no dia 18 desse mês de abril, tá bom? Dia 18, então, a partir do meio-dia. Então, aguardamos todos vocês ao vivo para a gente poder acompanhar. Então, inclusive, o senador, o Marcos Duval, ele garante com todas as provas, só não pode fazer, o Lula só não pode fazer o que fez, acho que foi no ano 2018, 2017, gente, isso foi 2016, ele mandou derrubar o avião do ex-ministro do STF, Teori Zavascki. Só não pode fazer isso com o Marcos Duval, que está correndo muito risco, até, porque ele tem todas as provas. Dessa mesma forma aconteceu, né, com o ex-ministro do STF, Teori Zavascki, que tinha todas as provas, mas aconteceu essa tragédia. Então, pessoal, no mais, uma ótima noite a todos. Vamos compartilhar essa live. A todos vocês aí, uma ótima quinta-feira. A semana passou tão rápido. Uma ótima Semana Santa que tá chegando ao final, tá bom? Que Deus nos proteja desse desgoverno, né? Desse desgoverno que cada vez mais, né? O Lula sempre provando que foi o pior presidente da história do Brasil. Esse terceiro mandato que não é válido, a gente não vai reconhecê-lo como presidente do Brasil, porque ele não foi eleito democraticamente. Agora eu fico muito triste só de ouvir, tô muito desanimado pelo simples fato de saber que Bolsonaro ele vai tentar uma nova eleição em 2016. Eu não concordo, sabe por quê? Gente, essa cena de 2022 vai se repetir. Infelizmente, essa mesma cena vai se repetir no ano de 2026. Quem aqui acredita? Pelo amor de Deus, com todos esses ministros, com tudo isso que está acontecendo aí, isso é Brasil, isso é o Brasil, um país de tolo. Então, eu não fico feliz em saber que Bolsonaro vai se candidatar no ano 2026. Eu não sei qual o motivo de muitos bolsonaristas como eu. Agora, lógico, eu não. Muitos bolsonaristas ficarem felizes na expectativa de quê, gente? De quê? Olha o país que nós estamos aqui, Brasil, o país, né, dos corruptos. Então, é lógico que não vai acontecer essa mesma cena que aconteceu em 2022 com Bolsonaro. Vai acontecer pior. Então eu não fico feliz em saber que Bolsonaro estará de volta, né, nas eleições, disputando as eleições no ano 2026. Porque tem que tirar todo mundo que está ali naquele STF. Tira todos que estão ali naquele STF, porque senão, né, cada vez pior a situação do nosso Brasil. Eu não tenho esperança nenhuma com relação ao sucessor desse descondenado. Agora, a certeza que eu tenho, né, devido aí à quantidade de senadores e deputados federais que foram eleitos, inclusive reeleitos, né? Eu tô falando de deputados e senadores da direita, conservadores bolsonaristas. Eu tenho certeza de que esse descondenado vai ser impeachado.
assim como aconteceu com a Dilmanta em 2016. Então, gente, vamos encerrar por aqui. No mais aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e obrigado pelo carinho da audiência. Vamos compartilhar esse vídeo.